vendo aí? Interessante. Então a gente vai falar sobre Romanos. E hoje vai ser só uma introdução para a gente entender um pouco do contexto histórico e a gente entender os motivos pelos quais Paulo escreveu essa carta, certo? Então vamos lá iniciar. Qual que vai ser nosso assunto hoje, a nossa agenda? Então a gente vai falar um pouco sobre o Império Romano, a gente vai contar um pouquinho de historinha, e depois a gente vai dar uma introdução na carta aos Romanos. Então a gente vai falar do contexto histórico, do contexto em que Paulo escreveu a carta, então o que estava acontecendo na época, como era esse Império Romano, e depois a gente vai dar alguns detalhes da carta. Então o que a gente tem aí? Primeiro a gente tem ali o Rômulo e o Remo, né? Fazendo um lanchinho. E aí, quem já estudou um pouquinho de história? Eu lembro da minha escola. Peraí, só um minutinho. Não lembro desse troço não, mas eu sei que eu já estudei. É que eles foram tipo os fundadores de Roma, que eles foram lamentados por uma loba. Isso, aí é eles aí na loba. Ó. Daí eles construíram a cidade, daí um matou o outro. Isso, é isso aí. Quem lembra da historinha, Rômulo e Remo. E aí embaixo tem o Otávio Augusto, né? Que foi o primeiro imperador. E aí embaixo ali a gente tem o Coliseu, né? Então ali a gente vai falar um pouquinho do Coliseu mais pra frente. Certo? Então essa é a nossa agenda de hoje. Espero que dê tempo. Então vamos começar falando um pouquinho de como era o Império Romano. Então, quando a gente fala de Império Romano, a gente está falando de um período de dominação um período de dominação que estava centralizado na cidade de Roma. Então, obviamente, não era tudo chamado de Roma, mas todo aquele território que foi conquistado durante o passar do tempo, ele tinha a sua centralização lá na cidade de Roma. Então ele tinha um controle político, social, econômico, que era tudo centralizado lá em Roma. E qual a região que ocorreu esse domínio romano? Esse domínio, ocorreu lá na Europa, na Ásia e na África. Peraí, só um minuto. Pronto, voltei. Então, o Império Romano ele abrangiu 3 continentes. Europa, óbvio, que é onde estava Roma, né? Ali na Itália. A Ásia e o norte da África. Então, dominou ali 3 continentes. E foi um império que ele durou, ou ele influenciou o mundo durante mais de 2.000 anos. Aí no slide eu coloquei aproximadamente 2.200 anos, né? Então ele começa lá em 753 com uma monarquia, né? Então eles tinham um rei. E aí essa monarquia dura até 509 a.C. De 509 a.C. a 27 a.C. a gente tem a República. E nesse período da República foi um período onde a classe pobre mais recebeu benefícios. Só que esses benefícios, obviamente, não era para que os pobres pudessem crescer, era mais para que eles pudessem ficar calmos ali, né? E aí, de 27 a.C. até 476 depois de Cristo, a gente tem o Império Romano, que aí eu mostrei a fotinho no slide anterior do nosso amigo Otávio Augustus, que foi o primeiro imperador romano ali, certo? Que colocou no nome dele esse título de Augusto aí, que tinha que ser o venerado, o adorado, certo? Otávio Augusto, gente fina ele. Gente fina, Otávio Augusto, curto ele. Gente fina. Então o Otávio Augustus, ele conseguiu fazer com que
além do controle político, ele tivesse o controle religioso, né? Porque ele, como imperador, ele já teria o controle político, e tendo esse título de Augustus, né? Ele estava falando pro povo, ó, foram os deuses ou foi Deus quem me colocou aqui, certo? E aí, de 476 depois de Cristo, a gente tem a queda do Império Romano do Ocidente. O Império ficou dividido, né? O Império Romano do Ocidente e do Oriente. E aí ele termina, finalmente, em 1453, com a queda do Império Romano do Oriente. Então esse período aí de 476 a 1453 é o que a gente chama de... Tá aí na tela aí. Idade Média. Idade Média, é isso aí. E aí, eu trouxe uma curiosidade aí. Eles chamavam de Imperium, né? Imperium. Todo esse domínio romano aí, eles chamavam de Imperium, que significa força. E essa força era concedida pelo Deus Supremo. Vocês sabem que, ou quem já estudou, né? Sabe que a religião romana era politeísta. E eles agregaram muito da religião grega, né? Até o nome dos deuses foram traduzidos pro latim, né? Ou pra língua romana lá. E aí o Zeus virou o Júpiter, né? Então essa força aí pro Imperium, ou pro Imperador, era concedida por Júpiter. E aí eu coloquei duas fotinhos aí. A primeira ali em cima é um soldado da guarda pretoriana. Então, nosso irmão Paulo, ele se baseou nas suas prisões aí, né? Para fazer uma descrição lá em Efésios 6 das armas espirituais, né? Baseada na roupa desse soldado aí, que por muitas vezes ficou do lado dele na prisão, né? E aí uma curiosidade, né? Quem gosta de Star Wars, quem gosta de filmes aí, vai ver muito falando do Império, da Força, né? Coloquei a fotinha aí do Darth Vader, que é uma alusão, óbvio, ao Império Romano, né? Então, que a Força esteja com vocês, o Império contra-ataca. Então a gente tem aí muita influência do Império Romano até nas nossas artes, né? Aí no Star Wars ainda usa, mesmo um filme que se passa no espaço sideral, né? Usando uma referência de Roma aí, do Império Romano. E aí vamos falar um pouquinho da sociedade de Roma. Como que era essa sociedade? Roma, ela vivia em grande atrito entre a classe pobre e os ricos. Eu não sei se vocês conhecem isso de algum lugar. Os pobres brigando pelo direito contra os ricos. Talvez seja alguma coisa que dure até hoje, né? E aí, então a gente tinha a disputa entre os plebeus, né? Entre a classe pobre e os ricos. E aí, como eu já falei para vocês, no período da República, foi um período em que os pobres conseguiram mais direitos para si, né? E aí a gente, para quem já estudou, tem uma política que eles aplicavam lá, que era do pão e circo, né? Então eles davam para a classe pobre da sociedade alguma forma de diversão para que eles ficassem lá tranquilos, né? Então a gente tinha as arenas, tinha o Coliseu, né? Tem a fotinho aí, ó. E aí tinha os gladiadores lá, né? Então eles colocavam isso para plebe ter um momento de diversão e não perceber que eles estavam aquém da sociedade, né? Que eles estavam totalmente separados do que era decidido, do que era feito em relação ao Império, né? De ter as melhores coisas do Império. E aí, em meio a essa briga aí, a gente tem uma estrutura de sociedade que é muito complexa. A gente tende a olhar para o passado e achar que não tem organização nenhuma, né? Mas os romanos, eles eram extremamente organizados.
eles eram extremamente disciplinados em relação à sociedade, e eles tinham uma estrutura de sociedade que era muito complexa. Então, eles prezavam muito pelas famílias, no sentido de que, se eu era de uma família rica, se eu tinha um histórico familiar prestigiado, eu tinha que continuar essa dinastia familiar. E apesar disso, deles serem muito disciplinados, muito tradicionais em relação a esse tipo de estrutura, Roma também foi o berço da depravação moral. Porque apesar deles quererem muito que essas estruturas familiares permanecessem, eles permitiam fazer de tudo lá. Então, os maridos tinham amantes, podiam ter relações extraconjugais com aquilo que eles diziam que eram as mulheres livres. Isso não afetava, entre aspas, a família romana. Eles podiam ter relações com os escravos que eles tivessem, e isso era comum no Império Romano. Mas para você entrar na sociedade, numa estrutura da sociedade romana, era extremamente difícil. Era muito difícil você ver um pobre conseguir entrar na classe dos ricos no Império Romano. Os poucos que conseguiam era através do exército. Mas era muito raro você ver um pobre, de uma família pobre, entrar numa sociedade rica. E aí... Até hoje é raro ver isso, né? Até hoje é raro ver isso, né? Hoje você consegue e as pessoas até não têm tanto preconceito, mas antigamente, na época do Império Romano, tinha um preconceito mesmo, eles não eram tratados como cidadãos romanos. Se você era pobre, você não era um cidadão romano. E aí, o que tinha lá também? A gente tinha o escravismo. O escravismo praticamente foi a base do Império Romano. Como foi um império que saiu dominando todas as regiões aí, então eles tinham várias formas de ter escravos, né? Então, ou a pessoa era muito pobre e ela se vendia para se tornar um escravo, para ter um sustento, e aí tinha essa forma de adquirir escravos, ou pelo domínio dos outros povos, né? Quando Roma chegava lá e dominava uma região, um povo, aquele povo se tornava escravo. Então tinha várias formas das pessoas se tornarem escravos e dos mais ricos terem escravos para trabalhar para eles, né? Isso sustentou o Império Romano durante muito tempo. Então, além dos escravos, né, que formavam a base econômica, eu falei aí que o tradicionalismo e a disciplina eram muito fortes nas estruturas romanas. E aí dentro dessa estrutura, tinham os gens. O que eram os gens? Eram conjuntos de família de uma linhagem definida pela ancestralidade ou por feitios militares. Então, o que eram esses gens? Eram comunidades em que, por exemplo, ou a sua família era uma família que já era muito prestigiada desde os ancestrais, então você tinha aquela pompa na sua família, ou a sua família tinha trabalhado no exército romano durante alguma conquista, em alguma batalha, e aí tinha sido condecorado, alguma coisa, então você fazia parte dessas gens. E é daí que surge a palavra genética, né? Então, quando a gente estuda a genética, a gente nem faz essa correlação aí com o Império Romano, né? Mas é daí que surge. Então, falando de ancestralidade, falando de linhagem, né? Então a gente tem a palavra genética. E aí, o que eles faziam nessas gens para manter a nobreza das famílias? A primeira coisa é que os casamentos eram acordados. Então, para manter o gen,
uma família combinava com a outra, então meu filho vai casar com a sua filha, ou minha filha vai casar com seu filho, isso já era pré-determinado. E às vezes tinha casamento de adolescentes. Imagina vocês serem obrigados a casar na idade que vocês estão agora para manter o gene da família. Era isso que acontecia em Roma, tá? E depois, até o Império colocou algumas leis, né, para evitar que acontecesse alguns tipos de bizarrice, né? Então você tinha idosos casando com adolescentes muito novas, ou adolescentes casando muito novos, 12, 13 anos, já eram obrigados a casar para manter aquele gene, né? Por quê? Porque você tinha, apesar de ter esses genes, o que acontecia? Algumas famílias acabavam perdendo a grana, né? Mas para manter aquele status, fazia o quê? Então eu tenho um filho aqui, que ele tem 12 anos, e aí tem a filha de fulano de tal lá, que é rico, vamos fazer eles casar, porque assim a gente junta as famílias e continua todo mundo rico. Então o próprio Império Romano colocou algumas leis para barrar algumas coisas assim. Mas era assim, era o casamento pré-determinado, e isso era tão importante na sociedade romana que o casamento era um ato público. Assim como é hoje, né? Então hoje a gente vai lá no cartório, diante da lei, né? Então a gente vai lá e fala assim, eu quero casar com a Camila. Então eu tive que ir lá no cartório e falar assim, eu quero casar com ela, paguei uma taxa, assinei um documento e tal. Então oficialmente estamos casados diante da sociedade. O Império Romano era assim também. Para manter as gens, então eles faziam essas reuniões públicas para o casamento, certo? E aí, já no Império Romano, existia a monogamia. Então, um homem tinha que casar com uma mulher só. Só que, como eu já falei aqui, apesar do homem ser casado com uma mulher só, tudo era permitido. Então, tinha relação com os escravos, tinha relação com as mulheres livres. Tudo era permitido, desde que não afetasse as gens. Certo? Estão entendendo o contexto histórico aí que a gente está, em que Paulo está escrevendo essa carta aos Romanos aí? Sim. Sim. Então hoje vai ser bastante historinha, mas vai ser importante para a gente compreender. E aí, o que a gente tem também? Os papéis na família romana. Aí eu quero fazer uma pergunta para vocês me ajudarem. Hoje tem bastante gente, ó. O que vem à cabeça de vocês quando eu falo de patrimônio? O dinheiro que a pessoa conseguiu juntar. Dinheiro. Dinheiro? O que a pessoa conseguiu juntar? Dinheiro acumulado. Acumulado. Não só dinheiro, né? Não só dinheiro, né? Patrimônio também moral. Patrimônio social. Isso, patrimônio moral, cultural, isso. Mas geralmente a primeira coisa que vem é relacionado a dinheiro. Dinheiro, né? Patrimônio histórico também. Então, assim. Betina. A Betina, bem lembrado, Matheus. Pô, falecida Betina. Coitado. Então, quando fala de Tadinha patrimônio, da Betina. fala daquilo que a pessoa conseguiu acumular, né? Então, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é dinheiro, né? Então, a pessoa tem muito dinheiro, tem fazendas, tem casas, tem empresas, né? Você fala de patrimônio. E agora, segunda perguntinha de vestibular. O que vem à cabeça de vocês quando a gente fala de matrimônio? Casamento. Vocês separaram alguma coisa nessas duas palavras? Pátria é pai, Não. né? Pátria. Padre, pai, mata e mãe. Exatamente. Então, patrimônio tem a sua raiz na palavra pater, que é relacionado ao pai. E matrimônio tem a sua raiz em mater, que era a mãe. Então a gente tem uma influência do Império Romano até nisso aí, mostrando que desde aquela época
já tinha um papel bem definido para os homens e para as mulheres. Então, quando a gente fala de patrimônio, tem essa origem no Império Romano, a gente está falando que o homem tinha um papel de sustento, certo? Então, o homem era responsável pelo sustento do lar, pelo sustento da família, para que não faltasse nada no lar. E a mãe era responsável pela educação do lar. Então, a gente tem essa influência até hoje, e a gente usa as palavras e nem percebe. Então, patrimônio fala da função do pai, e matrimônio fala da função da mãe. Então, a gente vê aí que a estrutura social dos romanos era muito bem definida. Era uma estrutura muito complexa, mas era muito estratificada ali, era muito difícil mudar essas coisas, certo? Mas naquela época também era uma bagunça, né? Cada um fazia o que queria, né? Ainda bem que as coisas mudaram. Então, a bagunça estava em relação a que era tudo permitido, né? Desde que a família e a religião deles não fosse afetada. Então você podia fazer qualquer coisa, desde que não fosse ofender a sua gen e nem fosse ofender a religião. Mas se o maluco traísse a mulher e tivesse um filho, o filho ia ser o quê? Depende, se ele tivesse um filho com a escrava, ele ia continuar sendo escravo. E podia. Segue o barco. É uma bagunça organizada. É uma bagunça organizada, exatamente. Bagunça organizada. Podia fazer o que queria, mas não podia fugir as regras ou a história, tinha que continuar, entendeu? Quem era escravo, fica escravo, era isso. Era isso. Valia tudo, desde que não ofendesse a religião e a família. Mas era isso mesmo, André. Era uma bagunça, mas era uma bagunça organizada. E aí a gente vai ter... Deixa eu ver se tá no próximo slide. Aqui, ó. A estrutura social. E eu peguei essa fotinho da internet aí para mostrar para vocês como era a estrutura. Quem era considerado cidadãos romanos? Então, cidadãos eram os ricos. Nessa figurinha aqui, eu não sei se vocês conseguem ver meu mouse. Dá para ver meu mouse? Dá? Então aqui eram os cidadãos. Opa. Aqui eram os cidadãos, que eram os ricos. Ponto. Acabou. Esses eram cidadãos romanos. Daqui para baixo, nada deles eram cidadãos. Nenhum deles eram cidadãos. Então, considerados cidadãos, tá? Os homens livres eram cidadãos romanos. Eles tinham cidadania romana. E aqui está o caso de Paulo. Ele era um homem livre. Ele tinha cidadania romana. Mas ele não fazia parte das decisões do Império, né? Ele não tomava parte das decisões do Império. Então, essa parte aqui era quem eram os cidadãos considerados politicamente, legalmente. E daqui para baixo... Era uma cidadania só de conversa, né? Isso, os homens livres eram cidadãos só de conversa. Eles faziam parte ali do pão e circo. Eles estavam no meio do povão. E aí daqui para baixo era uma estrutura que a gente já falou aqui, extremamente complexa. Então você tinha os escravos, a gente falou dos escravos. O que acontecia com os escravos? No campo era muito difícil você ver um escravo conseguir a liberdade. Por quê? Eles viviam para trabalhar, dormir e comer, só. Já os escravos que viviam nas cidades maiores, como na cidade a estrutura era um pouco diferente, alguns conseguiam a liberdade. Mas você também tinha uma estrutura, como se fosse uma estrutura intermediária entre o escravo e o homem livre. O que acontecia? Você era um escravo. Por algum motivo você conseguia a sua liberdade, ou você comprava ela, ou o seu senhor te dava uma carta de alforria. Isso acontecia muito quando o escravo se tornava um idoso e não podia mais trabalhar. Eles davam a carta de alforria, por quê? Para não ter custo com aquele escravo, né? Menos prejuízo. Porque se ele era
se ele não conseguia trabalhar e você estava sustentando, pro dono era o quê? Era prejuízo. Gasto, era prejuízo. Tava no prejuízo. Ele dava carta de alforria e o cara ia viver mendigando. Então, ou você recebia uma carta de alforria, então você passava de escravo para liberto. Você não precisava mais ser um escravo, não era mais tratado um escravo, você tinha alguns direitos, mas geralmente a pessoa acabava ficando vinculada ao seu antigo dono. Por quê? Para ter como se sustentar ali, para ter como sobreviver. Mas também saía da escravidão, saía com uma mão na frente e outra atrás. Exatamente, né? Era isso aí. Então saía com uma mão na frente e outra atrás. Então ele era um liberto. Ele ainda não era um homem livre. Quem eram os homens livres? E quando eu falo de homens, tá? Entendam ser humano, não homem, tanto homem quanto mulher. Só eram homens livres aqueles que já nasciam dessa forma. Então você era um liberto, o seu filho era um homem livre, mas você era um liberto. Isso vai ser muito importante para a gente também compreender algumas expressões que Paulo usa na carta aos Romanos, tá? Quando a gente se torna livre do pecado e não liberto do pecado. Certo? Então, você passava de escravo para uma posição intermediária. Então, era escravo numa ponta ou livre na outra. E aí, no meio, você tinha os libertos, que eram esse segundo degrau aí. Diz aí, Eliseu. Então, tudo indica que Paulo ele veio de uma genealogia bem pobre. Provavelmente sim. Provavelmente ele estava aqui nesse segundo degrau aqui dos homens livres. Isso, então, mas ele veio já de uma genealogia pobre, tanto é que ele tinha que sustentar, né? Sim, ele tinha que sustentar. Paulo era tendeiro, né? Fazia tendas. Então provavelmente ele veio de uma descendência de escravo que foi liberto, né? Então, provavelmente porque... Mas ele já tinha a certa estrutura porque ele conseguia estudar, né? Sim, ele foi discípulo de Gamaliel ali. Então ele já conseguiu. Vamos dizer que a geração dele foi uma geração batalhadora da família dele. Sim, sim. E ele era um homem livre, ele estava ali no meio da bagunça ali do pão e circo. Uhum. E por que as mulheres estão separadas, viu? Então, aí você tem essa sociedade aqui, e você tem essas mulheres livres, que eles chamavam de mulheres livres. Lembra que eu falei lá que os homens podiam ter amantes entre os escravos e as mulheres livres? Essas mulheres aqui, essas chamadas mulheres livres, elas eram uma classe de mulheres que elas eram separadas da sociedade por algum motivo. Algum motivo separou essas mulheres da sociedade e elas eram impedidas de casar. E aí elas se tornavam mulheres livres. Só que o que elas precisavam fazer para se sustentar? Se prostituir. Então essas mulheres livres, elas para se sustentar, elas tinham relações com os homens ali das gens. Então você vê que o Império Romano era uma bagunça, mas era muito bem estruturado. Então você não conseguia fazer parte da sociedade romana se você não tivesse desse segundo degrau para cima. Daqui para baixo estavam todos à margem da sociedade romana. Certo? E aí, falando um pouco da religião romana. Vamos fazer o seguinte. Tem 3 minutos para acabar. Eu vou falar da religião romana rapidinho e aí a gente já vai para outro link, tá? Então, o que a religião romana fez? Ela foi... Era um império muito grande que ia dominando povos, a religião romana foi agregando as religiões dos povos dominados. A base da religião romana era a religião grega, mas foi agregando tudo ali. Então tudo quanto era Deus fazia parte ali da religião romana. Era uma religião, como a gente já falou, politeísta. E aí, como eu já falei, alguns deuses gregos foram traduzidos
com outros nomes para o Império Romano, e o maior deles ali era Júpiter, né? Que na religião grega era Zeus. E aí a gente tem a religião romana separada em três, como se fossem três tópicos, né? Então você tinha a religião familiar. O que era essa religião familiar? Eles tinham cultos familiares ali para homenagear seus antepassados, seus ancestrais. Então essa era a religião familiar. Você tinha na religião familiar também, obviamente, tinha uma reverência a Júpiter, né? A religião oficial, que é essa que a gente falou, que tinha como base os deuses ali trazidos do Império Grego. E vocês também, e lá em Roma também tinha as religiões de mistério, que foram as religiões que foram agregadas do Oriente, do Egito e da astrologia dos povos mesopotâmicos. E essas religiões de mistério é que faziam maior frente ao cristianismo ali no primeiro século, quando os apóstolos saíram para pregar o evangelho, quando Paulo saía para pregar o evangelho. Certo? E aí, a gente tem que lembrar também que a religião romana, ela estava extremamente ligada à política. Então, quando alguém assumia um cargo político em Roma, geralmente ele vinha associado a uma função na religião. Tanto que o próprio Otávio Augusto ali assumiu a condição de um deus, né? Tem que lembrar que ali para o Império Romano era tudo uma camada só. Os deuses, os homens e os animais, que eram os três níveis de seres da religião, viviam todos num ambiente só. Então Otávio, ao assumir o nome de Augusto, ele se coloca ali como um deus na sociedade, certo? Vamos para outro link, e aí a gente começa a falar da igreja cristã em Roma, certo?